com Entre Nós, você ouviu aí a vinheta de Rodrigo Orengo, tá se aproximando aqui da gente. Vamos repercutir assuntos importantes, falar sobre a discussão do IOF, enfim, a reunião que aconteceu em Brasília para tentar uma alternativa. Rodrigo Orengo tá com a gente e quem tá aqui com a gente também. Economia, com Juliana Rosa. Reunimos todo mundo, toda a galera por aqui para repercutir, então, essas alternativas sobre essa crise do IOF. O Orengo estava falando mais cedo comigo aqui no bastidor para a gente debater essa história, que a crise, para ele, está chegando esse momento decisivo, né, Orengo? Boa tarde para você, bem-vindo. Muito boa tarde, Renan, Ju, Frumento, boa tarde a todos. E é isso, falta só agora instalar uma medida provisória. E aí tem que lembrar o seguinte, Renan, a medida provisória tem vigência automática, imediata. Só que, num prazo de 120 dias, tem que ser chancelada pelo Congresso. É isso que agora o presidente da Câmara, Hugo Motta, não está garantindo. Mas o importante é que tem uma alternativa já apresentada, né? Daqui a pouco a Ju acredita que vai esmiuçar, mas o que está pegando mal aqui no Congresso Nacional é um ponto aí dessa alternativa apresentada pelo governo. Por exemplo, bancada do agro, que é extremamente forte e tem repercussão aqui no Congresso Nacional, né? Não quer nem saber dessa história de tributar a letra agrícola, né? Então, por quê? Porque isso financia o setor. Então já é um flanco aí de discussão muito grande dessa matéria. A oposição não estava na reunião que definiu essas alternativas, né? Então, líderes partidários, daqueles partidos mais próximos do governo, estava o presidente da Câmara, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, mas com certeza isso vai ser muito debatido ainda no Congresso Nacional, só que com medida já vigorando. Então, uma MP deve ser editada já a partir de amanhã, quando o presidente Lula volta da viagem para a França, vai ter uma reunião com o ministro Fernando Haddad, deve se encontrar também com o Hugo Motta e com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para daí sim editar essa medida provisória que vem como uma compensação para o governo recuar em aumento do IOF depois de toda essa reação negativa do Congresso Nacional. Até porque se o governo não recuasse, o Congresso Nacional botaria para votar um decreto legislativo, projeto de decreto legislativo que sustaria a decisão do governo. Agora, já com os alinhamentos, deveríamos ter essa medida provisória decretada. Ju, e quais foram essas alternativas apresentadas pelo governo para compensar aí esse recuo novamente no IOF e como que os economistas estão analisando justamente essas propostas? Tem uma repercussão com bastante ceticismo, viu, em relação ao que realmente vai sair. Como o Orengo está dizendo, tem sempre muita dificuldade de aprovar isso no Congresso, né? Boa tarde a todos, antes de mais nada. A gente tem, na verdade, a alternativa do governo foi trocar um imposto por vários impostos. Então, o foco está muito em aumento de receita. Então, você vê aí agora o Orengo falando da tributação de LCI e LCA, que é um instrumento de renda fixa, tipo um CDB, que você pode comprar e você tem hoje isenção do imposto de renda. Então, aumentaria, não seria o valor integral, mas hoje é 0% e aumentaria para 5%. Isso já foi tentado pelos últimos 3 presidentes. Não passou no Congresso Nacional, a não ser que eles tenham feito algum acordo com a bancada ruralista, por exemplo, né, como o Orengo está dizendo, já tem reclamação. No mercado financeiro também já tem uma repercussão enorme aqui das associações, olhando para fintechs, por exemplo, que isso eu acho importante, porque certamente quem está acompanhando a gente sabe que hoje a gente tem muito mais oferta de produtos financeiros por fintechs, né, com instrumentos de empresas financeiras pelo celular, e um dos instrumentos que o Banco Central vem já há muito tempo utilizando é cobrar menos impostos, obviamente, de uma fintech e um bancão. Então, aumentar imposto, aqui a contribuição social sobre o lucro líquido das fintechs, isso joga contra o custo do crédito, e as fintechs, obviamente, já tem várias se manifestando, dizendo que inviabiliza o negócio, porque você abre um negócio achando que você vai pagar o imposto 9% e de repente vai para 15%, isso muda completamente seu custo, né? Então tem toda uma discussão assim de, até agora a sociedade fica olhando e fala assim, tá bom, e vem cá, as emendas parlamentares não entrou, né, nesse anúncio, né? A gente tem cobrado que o Congresso está gastando demais. O judiciário parece que também não faz parte dessa discussão, né? Não entram medidas estruturais. A gente sabe que tem outras medidas estruturais, inclusive dentro do próprio governo, que precisavam
estar sendo discutidas e que até agora a gente não tem nada factível, né, em termos de mudanças de regras, daquela questão da indexação e tudo mais, que faça com que o ritmo do crescimento do gasto ele comece a diminuir, mas a sociedade também, para poder apoiar esse tipo de mudança, no seguro-desemprego, né, que a gente vem falando no BPC, a gente sabe que precisa ter mudanças de regras, mas precisa ter um anúncio de ajuste moral, sabe? Falta um ajuste do judiciário que tem 2 meses de férias, enfim, tem uma série de regalias que a gente não vê nessa discussão, né? Então é sempre, acho complicado e acho até difícil que o IOF ele saia imediatamente, porque essas medidas todas também têm noventena, demoram a aparecer, né? Não sei se esse IOF aí vai acabar rapidamente, não. Orengo arremata pra gente? Sabe que a Ju estava lembrando de medidas de corte de gastos, né, de realmente reestruturação da despesa do Estado, e tem 2 aí que entraram para a reunião, essa reunião de ontem, né, que foi até perto da meia-noite ali, que era a história do super salário, que ficou ainda do pacote de corte de gastos, e também a aposentadoria dos militares. Essas 2 propostas estavam ali na mesa de discussão e não se chegou a um acordo. Então, realmente, a pressão ela é muito grande e, por isso, essas matérias não avançam aqui, porque os grupos de pressão conseguem realmente ter êxito nessa discussão do lado deles, obviamente, né? Então, essas matérias acabam pelo caminho. E tem outra pauta aí que vai ser apresentada por projeto, que vai ter uma dificuldade muito grande de passar no Congresso Nacional, também por pressão de setores. São as isenções tributárias. O ministro Fernando Haddad chegou a falar em 800 bilhões de reais de isenções tributárias. O governo quer rever algumas, mas precisa passar pelo Congresso e vai enfrentar toda essa dificuldade aqui no Legislativo. Rodrigo Orengo, então, de Brasília, participando conosco aqui no Entre Nós. Juliana Rosa também com as informações da economia. Obrigado, viu, pessoal? Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Valeu, até mais. Agora 4h43.